Amém. Graça e paz a todos. Pai querido que está no céu, graça nós te damos, Senhor, por mais esse dia, por mais essa quarta estratégia, Senhor. Queremos, Pai, abrir o nosso espírito, abrir a nossa mente para entender a tua palavra, para que nós venhamos caminhar nela, para que nós possamos, Senhor, fazer a tua vontade, obedecer, que essa palavra, Senhor, entre no nosso íntimo, na nossa alma, e que ela fique, porque sabemos, Pai, que a tua palavra, Senhor, é libertadora na nossa vida. Por isso nós já te agradecemos, Senhor, por essa palavra e sabemos, Pai, que ela é vida para a nossa vida. Te agradecemos, Senhor, te louvamos nesse dia e que nós possamos, Senhor, ter sabedoria e entendimento, nos dá sabedoria e entendimento, Senhor. Abre os nossos ouvidos, Pai, fecha para qualquer outra distração, mas que nós possamos estar firme na tua palavra, Senhor, hoje e sempre, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém. Amém? Amém. Glória a Deus, Ita Guimarães. Essa palavra que é libertadora para as nossas vidas. Obrigada, Jesus. Eita, sem demora, vem para cá, meu presente de Montes Claros, diretamente do céu para minha vida. Vem para cá, Cintia Tanuri, para a quarta estratégia. Quero te ouvir, minha irmã. Vem para cá. Bom dia, graça e paz. Nós podemos dizer que é um bom dia porque o Senhor fez esse dia. Ele nos fez e nos chamou para viver com Ele nesse dia. E que alegria estar aqui com vocês mais uma vez, nesse lugar que o Senhor reservou para a gente se encontrar, para que a gente pudesse desfrutar da presença dEle na companhia uns dos outros. Obrigada, minha irmã, minha pastora Mônica Souto, por todo o amor e todo o acolhimento. E nessa manhã eu quero continuar pensando um pouquinho com vocês a respeito de uma arte, a arte da boa convivência, nosso grande desafio, porque Deus nos fez seres plurais. Não somos ilhas, não fomos criados para viver sozinhos. Temos sim uma individualidade que o Senhor nos deu. Ele chamou cada um de nós em uma essência, em uma individualidade. Somos únicos, mas somos coletivos. O Pai pensou assim. O Pai desejou isso, não é mesmo? Que a gente vivesse como corpo, que a gente desfrutasse da comunhão, da unidade verdadeira. E ele até nos disse algo que eu acho que é assim estrondoso. O mundo só vai conhecê-lo, só vai saber do seu amor através da nossa unidade. Então, isso é algo muito desafiador para todos nós, porque desde sempre, né, a as nossas diferenças naturalmente tentam impelir ou dificultar o processo de convivência, ao invés de cooperar, de contribuir para o nosso crescimento, para o nosso aperfeiçoamento. Mas nessa dinâmica da vida, Deus, como fez tudo na sua soberania perfeita, ele nos fez também dessa forma, como pecinhas de quebra-cabeça, vamos dizer assim, que tem o propósito de se encaixar. Eu vim com um propósito específico do Pai, você também. Mas você acredita que nós não vamos chegar ao nosso propósito sozinhos? Verdade. Nós precisamos uns dos outros para viver o nosso próprio propósito. Toda a nossa construção. Eu gosto muito de um pensador, ele é desconhecido para mim, eu não sei de onde veio esse pensamento, mas eu acho tão interessante que ele diz que gente só é gente quando está com outra gente, quando convive com outra gente, que nós não temos condições de nascer sozinhos, no nosso nascimento, alguém, né, tem que estar ali para nos aparar. Nós não morremos também sozinhos, o último banho nosso alguém vai nos dar. Então, isso fala da nossa dependência do outro, e o Senhor pensou dessa forma para nós. Eu queria ler com você um texto que ele está em Gálatas, uma das cartas de Paulo aí, e ele escrevendo
aos Gálatas, no capítulo 5, no verso 13 e 14, ele deixou este registro aqui. Porque vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade. Não usem, porém, essa liberdade para satisfazer sua natureza humana. Ao contrário, usem-na para servir uns aos outros em amor. Pois toda a lei pode ser resumida neste único mandamento: ame a seu próximo como a si mesmo. Eu acho tão lindo essa autonomia que Deus nos deu nele. Essa é a dignidade que Deus deu para mim e para você. Somos livres. Somos livres. Deus podia nos ter feito totalmente robotizados, programados para uma única coisa, mas Ele nos dá essa dignidade da liberdade. Ele nos cria de uma forma tão poderosa. Todos nós individualmente somos uma potência. Pensa comigo. A ciência até hoje não conseguiu desvendar, hein, Linda Laura? Todos os mistérios da mente humana. Quanto mais cava, mais se descobre. É neurônios, é sistemas neurais que comandam todo o corpo. Nós somos um organismo tão complexo, tão caprichado, vamos dizer assim. Eu acho que foi por isso, Lu, que quando o salmista escreveu o Salmo 139, ele fala de maneira assombrosa, maravilhosa, extraordinária o Senhor me fez. Porque se a gente pensar, às vezes eu gosto muito de ouvir matérias da neurociência. Esse assunto me chama muito a atenção. E quando a gente vai percebendo, né, toda a magnitude mesmo da criação de Deus, em todas as esferas da criação, a gente fica maravilhado, mas quando chega no ser humano, meu povo, eu vou te dizer, é algo realmente extraordinário, assombroso. Cada órgão, né, com a sua função, cada ligamento, são coisas tão perfeitas no funcionamento ali, para que o todo possa corresponder ao propósito que Deus criou para ser, mas cada parte fazendo a sua função. Por isso, quando ele fala conosco a respeito de um corpo, somos esse organismo vivo, a igreja, o corpo do Senhor, o povo de Deus na terra. Ele fala disso. Cada um na sua parte ali, no seu chamado, cumprindo a sua função, e o todo maravilhosamente bem crescendo, se desenvolvendo e cumprindo o seu propósito nessa terra. Mas a gente vê as micropartículas, né? O todo é feito de micro. O macro é feito de micro. Na corrente sanguínea, quantas coisas estão correndo agora enquanto eu falo com você pela minha corrente sanguínea, se comunicando com o meu cérebro e com cada órgão, e tudo funcionando harmonicamente, perfeitamente. E aqui o Senhor nos fala, né, através do apóstolo Paulo, vocês são livres, vocês têm liberdade, nós temos liberdade de escolha, essa é a dignidade que Deus me deu, te deu. Eu escolho, você escolhe. Mas sabe que coisa linda? É que o Senhor, ele nos fala assim, olha, mas escolhe bem usar sua liberdade. Ele está o tempo todo dizendo, vem comigo, né? Escolhe bem, escolhe bem. E aqui Paulo está dizendo novamente, não use essa liberdade de uma maneira que não convém, para satisfazer sua própria natureza. Porque uma coisa interessante sobre nós, toda essa potência que somos nós, porque Deus nos criou assim, com inteligência, com todo esse mecanismo, não sei se essa é a palavra, mas eu vou dizer, vou usá-la aqui, esse mecanismo de existência, né? Que interage, que decide, que escolhe, que faz, que se permite, ele precisa
de disciplina. Nós precisamos de disciplina. Nós precisamos de ordem. Porque se nós formos entregue à nossa própria natureza, aos nossos impulsos naturais, nós vamos ser a própria ruína nossa. Nós vamos cavar a nossa própria ruína. Porque você já imaginou? Às vezes a Mônica brinca aqui. Ai, não dá nem vontade de levantar da cama. Se a gente fosse fazer tudo que dá vontade, pensa aí só por uma rápida fração de segundos. Seríamos o caos. Instauraríamos o caos ao nosso redor. Não gostei dessa pessoa, vou lá e mato ela. Pá. Quero ficar dormindo hoje o dia inteiro. Vou dormir, 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 dormir. Quero comer tudo, vou comer até passar mal. Não tinha como, não tem como. Então, a liberdade, ela vem com responsabilidade. Ele nos autorresponsabiliza, ele nos dá liberdade. Mas essa liberdade chega com essa autorresponsabilidade. E é tão interessante que aqui Paulo vai dizer assim: use para servir uns aos outros em amor. Ele dá um alvo para mim e para você. Use essa liberdade para servir o outro. Sabe por quê? Há uma chave, um segredo nisso, interessantíssimo. A ciência, a neurociência, o estudo da filosofia, da mente humana, ele vem falando sobre algo como se fosse assim uma chave do bem-estar. Quando você sai de você mesmo e você começa a abençoar ou a dar atenção a outros, a cuidar de outros, há uma satisfação nisso, que ela é tão grande ou até maior, vamos dizer assim, do que quando você faz algo para você mesmo. Como explicar isso? É muito estranho isso, não é mesmo? É muito estranho. Quando você consegue fazer alguém feliz, você recebe uma porção dobrada de felicidade. Quando você consegue gerar um bem-estar em alguém, isso é uma devoluta para você num bem-estar muito maior. E por muito tempo eu estudando sobre isso, ouvindo pessoas falando sobre esse assunto, é por isso que quando uma pessoa ela passa por uma tragédia, por um luto, uma perda, e quando ela engaja em algum movimento, né, aqui na minha cidade tem a Fundação Sara. Essa Fundação Sara veio da dor de uma mãe, da perda de uma mãe. Então, ela começou a cuidar de outras crianças que tinham o mesmo problema daquela criança, da Sara dela, que ela perdeu. E esse movimento ficou tão grande, alcançou tantas outras crianças e tantas outras mães. E um dia eu estava escutando uma reportagem, né, uma fala dela sobre isso, e é justamente o que muitas pessoas experimentam em todo mundo, a todo tempo. Você sai daquele lugar de dor, você encontra um sentido para a vida de novo. E qual é esse sentido? É transbordar no outro. É ser a extensão do amor de Deus, literalmente, nessa terra, servindo outros. Enquanto você está nessa dinâmica, a sua dor ela vai sendo cauterizada. Muitas pessoas que passaram por tragédia tiveram esse salto de ressignificação, ressignificando a sua dor, encontraram um sentido para a vida, encontraram um propósito para a vida. E isso lhes devolveu a própria vida. Olha que coisa poderosa. E é isso que Paulo está dizendo. Usem para servir uns aos outros em amor. Porque quando nós nos colocamos nesse lugar, a nossa liberdade, então, aqui ela é apurada e nós vamos sentir uma satisfação, um bem-estar, um prazer, que ele às vezes não se explica tão facilmente, mas quando você vive isso, ele é muito distinto e ele é poderoso. Ele dá um norte para a nossa vida e ele nos ajuda a ser alguém mais satisfeito
consigo mesmo. Ele vai dizer: pois toda a lei pode ser resumida neste único mandamento: ame ao seu próximo como a si mesmo. Então, partindo da arte da boa convivência, Paulo está nos dizendo sobre servir o outro em amor, mas ele lembra deste mandamento que resume toda a lei. É tão interessante. Esse resumo de toda a lei saiu da boca de quem? Da boca do próprio Senhor Jesus. Não foi assim? Não foi ele que nos disse? Vamos resumir. Ele foi questionado sobre a lei, sobre os mandamentos, e ele resume tudo. Ame a Deus sobre todas as coisas. Ame a Ele com todo o seu coração. Ame a Ele com toda a sua força, sua alma, seu entendimento. E ele disse: o segundo maior é ame, ame. Ame ao seu próximo como a si mesmo. Mas esse é um grande desafio para nós, porque nós queremos transformar o outro primeiro para ele ser alvo do nosso amor. Eu amo se, eu amo condicionado a. Se essa pessoa me corresponder bem nos meus sentimentos, nas minhas emoções, na minha expectativa. Porque se ele me frustra, se ele se torna alguém inconveniente para mim no jeito de ser, já dificultou a coisa. Como assim amá-lo? E olha que eu nem estou citando o versículo sobre amar os inimigos. Calma, vamos devagar. Vamos ficar aqui só com amar o próximo como a nós mesmos. Mas partindo dessa primícia, eu preciso me amar como a mim mesmo. O primeiro desafio sou eu. O primeiro desafio é você. Já viu alguém dizer, e nós já dissemos, talvez você já tenha dito isso, eu já disse, e podemos dizer que estamos redondamente enganados? É mais fácil, às vezes, cuidar do outro do que cuidar de nós mesmos. Tudo errado. Essa lógica está errada. Eu só vou poder cuidar bem do outro e amar o outro a partir do momento em que eu me amar, me cuidar e me aceitar. Então, o primeiro desafio está nisso, comigo e com você. O assunto é comigo e com você. Nós somos seres relacionais, como eu falei, somos seres plurais, estamos cercados de gente o tempo inteiro. Nós temos vários níveis de relacionamento, seja na empresa, é um nível, e lá pode ser saudável, pode ser frutífero no trabalho, com os colegas, chefe, etc. Relacionamentos familiares, né? Desafiadores, porque é todo dia debaixo do mesmo teto, acorda junto, dorme junto, come junto, divide o quilo de sal junto. É onde as máscaras elas não duram muito tempo, porque eu posso vestir qualquer personagem, colocar qualquer máscara e sair da minha casa, ir para o trabalho, ir para a faculdade, para a escola, ir para a reunião social ali onde eu estou inserida, ok, 1 hora, 2 horas, semanas, dá para sustentar muita coisa, mas dentro de casa, não, eu sou eu, você é você, e é assim. Tudo que há em nós de melhor aflora, tudo que há em nós de pior também aflora, porque ali é o nosso ninho, é o nosso lugar, onde a gente vive a experiência de espelho com o outro, de nudez com o outro. Cada um vai se vendo como é. E por isso tantos espinhos, tantos choques, tantos atritos, não é mesmo? Relacionamento íntimo, próximo, quanto mais íntimo, quanto mais próximo, a convivência vai ser mais desafiadora, isso é fato. Nessa dinâmica de respeito, nessa dinâmica de aceitação, é muito difícil. Porque o outro é um outro, diferente de mim. Então, isso vai nos chocar em alguns momentos, sim. Por isso é uma arte. E é uma arte aprendível. E nós vamos exercitá-la ao longo de toda a nossa vida. Mas a primeira é a convivência comigo mesma. Eu sou a única pessoa que não ausento de mim. Não tem um minuto de descanso. Você é a mesma coisa.
Podemos estar na ilha deserta, sozinhos, não. Estarei em minha companhia e você na sua. E que a gente possa aprender a apreciar a nossa própria companhia, nos apreciar, nos amar, nos conhecer. O autoconhecimento é algo. A gente tem falado disso há pouco tempo, mas é algo importantíssimo e que nós precisamos cada vez mais entender sobre isso. E Deus nos chama a isso, quando Ele nos chama a conhecê-lo. Quanto mais nós buscamos conhecer de Deus, mais nós vamos entender de nós mesmos, porque Ele é o nosso Criador, o nosso fabricante. Ele nos fez e nos fez conforme a sua imagem e semelhança. Então, quanto mais buscamos nessa dinâmica de mergulhar em Deus, de conhecer ao Senhor, de prosseguir em conhecê-lo, mas Ele mesmo vai nos ajudar a olhar para nós e nos reconhecer na identidade que Ele nos deu, no para quê Ele nos chamou à existência. Por que eu sou assim? Toda a minha história, por que você é assim? Todas as suas qualidades, virtudes, seu potencial e as suas dificuldades, fala do seu propósito, fala do meu propósito. Então, quando nós buscamos isso em Deus, Ele vai revelando a nós quem nós somos. Facilita o processo e facilita muito para mim e para você. Então, a primeira coisa sobre a arte da boa convivência, eu preciso conviver bem comigo mesma. Eu preciso aprender a me amar, a cuidar de mim, a cuidar do meu corpo, que é templo do Espírito, a não negligenciar minhas emoções. Por que eu estou sentindo isso? Há uma razão, há uma raiz disso. Em me encarar no espelho e dizer o que está acontecendo, Cíntia. E você deve fazer o mesmo. Por que eu reagi assim? Esse sentimento que não sai, esses pensamentos. Fazer aquelas faxinas, aquele faxinão que a gente precisa na casa do fora e na casa dentro. A gente muitas vezes vai deixando os entulhos dentro tomarem conta das nossas emoções. A gente precisa abrir as gavetas que a gente não quer, daquelas coisas desagradáveis que você coloca lá e fecha e fala assim, deixa aí, depois eu vejo. Tem que ter o dia de abrir a gavetinha. Nós somos chamados para sermos ousados no espírito, corajosos, e isso começa nesse processo interno. Tudo começa dentro. Não existe ponto de partida fora. É tudo internamente. E se aqui dentro não tiver organizado, aqui fora não vai estar. E os choques de relacionamento, eles vão ser muito mais intensos e os seus resultados desastrosos. Isso é fato. Aquele dia que você levanta com os dois pés esquerdos, sabe aquele dia? Sabe aquele dia que você já tropeça na cama, já bate o dedão? Aquele lugar que dói? Aquele dia, para você dar um bom dia e começar legal com a primeira pessoa que você encontrar, só na misericórdia do Senhor. Só. Porque aqui dentro já está desarmonizado. Então, o esforço vai ser muito maior. Ao longo do dia, no trânsito, você vai ver só erro. Chegando no trabalho, todo mundo, você vai olhar e vai achar alguma coisa de errado ali. Porque aqui já começou assim. Então, esse mergulho dentro é um mergulho para dentro e dentro da nossa essência e origem. Ela sempre vai desaguar em Deus. Somos o rio que corremos para Ele. Ele é o mar. Sempre, sempre, sempre. Porque a partir do momento que nós corrermos para Deus, por isso que o Senhor diz, né? Não andeis ansiosos com coisa alguma. Foi assim que Paulo escreveu aos Filipenses. Conta tudo para Deus. Leve em oração, com ação de graças.
Se a gente fizesse esse movimento continuamente, intencionalmente, essa organização interna, ela ia ser mais rápida, mais fácil, mais eficaz. Porque quando nós entramos para dentro do nosso quarto, fechamos a nossa porta, onde Deus nos vê e falamos com Ele, é voltar para a minha e para a sua essência, a nossa primeira instância, que é Ele, porque nós somos fragmento dele, Ele soprou o fôlego de vida. Viemos dele para Ele, vamos voltar. A palavra diz, a carne do pó veio para o pó, volta. E o Espírito? A palavra diz, é de Deus e volta para Deus. Somos seres espirituais. Então, a partir do momento que a gente tem essa consciência disso, tudo mais vai fazer sentido, vai se encaixar e nós vamos conseguir administrar. É aí que está o governo de Deus em nós. Quando então ele está no governo, tudo aquilo que está fora do lugar e fora do meu e do seu alcance, quando a gente diz, estou em pane, Senhor, não consigo nem raciocinar, não sei o que fazer, não sei como agir, ele sabe. Ele te programou, ele fez, ele sabe dar o start quando necessário, ele sabe ligar, ele traz para você o alívio que você precisa, ele é o refrigério, ele é a direção certa. Provérbios, o sábio disse, não se incline no seu próprio entendimento, mas confie em Deus. Porque quando nós conseguimos achar este lugar seguro, que é Ele em nós e nós nele, Ele em mim e eu nele, então o equilíbrio se estabelece. É tão interessante, eu estava lendo e eu anotei aqui para vocês. O significado da palavra permanecer no grego. Por que eu estava estudando isso? Por causa do versículo, quando o Senhor Jesus ele fala que ele é a videira verdadeira, lá em João, e ele vai falar que Deus é o agricultor e nós somos os ramos. Então, ele usa essa analogia, essa simbologia aí, né, de uma planta, e ele vai dizer que ele é essa videira, Deus é o agricultor e nós somos os ramos. E ele diz, permaneça nele, que é a videira, né, ele vai nos chamar, e aí assim nós vamos dar frutos. Nós vamos ser frutíferos se permanecermos nele. E aí eu estava estudando e descobri a palavra sobre permanecer nele. Jesus, ele dá aqui o resumo e a ordem necessária para mim e para você ser frutífero. Permaneça em mim. Ponto. Quer frutificar? Quer ter uma vida fluida? Permaneça em mim. E aí o significado dessa palavra, meno, ela significa habitar, morar, viver junto, ser. Ser com o outro um. Então, permanecer em Deus é habitar nele e ser a habitação dele. E nisso nós vamos conseguir, então, essa vida frutífera e conseguirmos fazer justamente o que Paulo está nos falando aqui em Gálatas também. Quando eu estou em Deus, eu permaneço nele. Então, eu vou conseguir me autoconhecer. Ele vai me ajudar nessa dinâmica de me organizar, de entender o porquê e o para quê, e viver o propósito pelo qual ele me chamou, caminhar nesse propósito, servindo o outro, amando o outro como a mim mesmo. Porque a partir desse momento eu vou conseguir entregar para o outro aquilo que eu já estou entregando para mim, em amor, em respeito, em autocuidado, em paciência. Muitas vezes eu falava com o Senhor, Senhor, eu não estou com um pingo de paciência comigo. Você já falou isso com Deus? Eu já falei. Senhor, já estou aqui de novo. Desse jeito eu não estou com paciência. Ai, que bom que Deus é longânimo. Como é bom saber que o nosso Deus é longânimo. Sua paciência se estende para além
da nossa. Louvado seja Deus por isso. Então, quando Paulo nos diz isso sobre a arte da boa convivência, usar a nossa liberdade para servir o outro e amar o outro começa conosco, cuidando da casa que sou eu e você, e dessa casa que é a habitação do Senhor. E habitar nele, permanecer nele, me faz capaz de amar o outro e servir o outro em amor. E isso vai gerar algo extraordinário, a nossa live vai cair, né? Acho que eu devo ter só uns 3 minutinhos aí, alguém me fala aqui. Mas vai gerar esse crescimento extraordinário. E juntos vamos cumprir o propósito da unidade. Seja em família, seja casal, pais e filhos, filhos e pais. Em qualquer dinâmica de relacionamento, tudo vai fluir com um potencial incrível para cumprir um propósito extraordinário. Mas parte tudo do interno, do eu, da minha própria casa. Eu quero só ler o último verso para encerrar aqui, um pensamento que também não tem um autor que diz assim: os rios não bebem sua própria água, as árvores não comem os seus próprios frutos, o sol não brilha para si mesmo e as flores não espalham sua fragrância para si. Viver para os outros é uma regra da natureza. A vida é boa quando você está feliz, mas a vida é muito melhor quando os outros estão felizes por sua causa. Tudo na natureza comunica isso. O rio não bebe sua própria água, o sol não brilha para si mesmo e nós não existimos para nós mesmos. Existimos para a glória de Deus e para que eu possa servir a você, você servir a mim e juntos cumprirmos o nosso propósito. Amém? Amo vocês, vamos juntos viver a arte da boa convivência e viver o nosso propósito e glorificar o nosso Pai. Meu Deus! A arte da boa convivência. Senhor, nos ajude. Ai, Cíntia, foi tão profundo quando você falou: quanto mais buscamos a Deus, mais nos conhecemos. E assim a gente segue em buscar o nosso Deus para que a gente tenha essa boa arte da convivência. Vamos orar lá no grupo. Obrigada, Cíntia Tanuri. Obrigada por você estar aqui. Amanhã é quinta de oração. Um beijo no seu coração e até amanhã. Jesus!